bem-vindas a mais um Seu Direito, um programa fruto da parceria da Escola Superior da Advocacia, ESA-PE, com a ELEP, a Escola do Legislativo. Traremos aqui sempre temas relevantes e de interesse para o exercício da cidadania e para você, cidadão. Hoje vamos discutir federação partidária, com duas feras, Anne Cabral, advogada e professora, e João Paulo, que dispensa apresentação, nosso ex-prefeito e deputado. Vem mais uma reforma política, é isso? A gente precisa de mais uma reforma política e o que é que significa essa reforma? O que é que ela traz? Eu começo? Primeiras autoridades. Não é sempre primeiras damas, não? Eu posso começar, mas eu... Comece. Não, eu acredito que, na verdade, a toda eleição sempre há uma adequação, normalmente dependendo de quem tem a força política, né? Normalmente a tendência são forças políticas conservadoras. Nesse processo é importante lembrar que foi criada uma comissão no Senado, uma comissão para elaborar uma reforma política. Muitos colocam que a criação da federação seria uma coisa oportunista, mas é importante lembrar que essa proposta da criação da federação, que a doutora Ana pode até falar melhor tecnicamente do que eu, é uma proposta desde 2015, então não é coisa recente, tá certo? E ela tem o objetivo de fazer uma adequação à atual legislação, porque a atual legislação criou, do ponto de vista popular, como é conhecido, a cláusula de barreira, que muitos partidos deixariam de existir. No meu entendimento, isso vai de encontro às organizações partidárias, principalmente como o PCdoB, o partido que eu sou filiado, um partido que vai fazer 100 anos, ele simplesmente deixaria de existir por essas existências, né? Então, a reforma vem no sentido de garantir, de forma diferente da legislação atual, a existência desses partidos, onde eles, aí a doutora Ana pode falar melhor, mas numa federação que juntaria mais de 2 partidos numa federação, a partir de 2 partidos. E essa federação teria um período de 4 anos de existência, seria criado um estatuto, um regimento conjunto, né, se respeitando a vida desses partidos. Agora, questões tem para discutir. Por exemplo, a questão que é, vamos supor, nacional. A federação vai ter que funcionar em todos os estados do Brasil. Então, isso normalmente é difícil de alguns partidos conviverem. Eu acho que, com exceção do PCdoB, a convivência vai ser muito difícil em muitos estados, né? Mas, em linhas gerais, eu acho que eu já comecei dando um chute de bola muito grande. Agora eu passaria a palavra aqui para a doutora Anne, ou fazer um contraponto à minha intervenção, ou fazer um complemento, como ela achar melhor. Não, deputado, a apresentação foi perfeita. Veja, sempre no ano anterior às eleições se discute algum rearranjo do que termina impactando na regra das eleições. Por conta do princípio da anualidade, né, essas regras que vão estar vigentes para as próximas eleições, elas precisam estar vigentes, né? Então eu preciso ter uma lei sancionada, publicada, até um ano antes da data do próximo pleito eleitoral. Então nós pretendemos ter pleito eleitoral em outubro de 22, né? Se tivermos superado a pandemia, né? Porque no ano de 2020 foi distinto, né? Mas foi uma mudança só para aquele ano de 2020. Então, a regra das eleições, né, ela precisa estar definida até outubro, né? Então, você tem um prazo que esse sempre assim no ano pré-eleitoral vai se aquecendo, quais são as mudanças, etc. Nós estamos caminhando, desde que eu tenho advogado na área eleitoralista, de 2015 para cá, tá? Então, nós vamos acompanhando a cada 2 anos sucessivas mini-reformas eleitorais.
né? Não existe uma reforma assim de muito fôlego, mas mini reformas eleitorais. E a federação, ela vem, eu diria assim, ela vem como uma forma de resistir à cláusula de desempenho, né? Que é a cláusula de barreira, que a gente popularmente no jornal e tal a gente chama de cláusula de barreira, né? Mas o nome na legislação ali é cláusula de desempenho, tá? Então, de fato, para os partidos menores, a gente tem hoje 33 partidos políticos registrados no TSE, né? Alguns já em vias de resolver o registro, de passar para 36, 37 partidos. Então, de fato, o pluralismo político partidário, que é garantido no artigo 1º da Constituição, a gente vem dando sentido, quando eu digo a gente, é o entendimento da justiça eleitoral, o funcionamento dos partidos políticos, os eleitores, vem dando sentido que o pluralismo partidário, ele tem a ver com nós termos muitas siglas e uma divergência de opiniões, né, distintas. Uma parte. Sim. Eu gostaria que a senhora, por favor, pudesse falar um pouco da questão, que eu acho que é importante para quem está nos acompanhando, pudesse falar um pouco sobre a questão financeira, do financiamento, não é? Porque os partidos que atingiram a cláusula de barreira, em tese, eles têm um certo percentual de recursos assegurado todo ano. E o não enquadramento ou a não atingir essas metas, eles perderiam, inclusive, os espaços de tribuna na Câmara, no Senado e os recursos financeiros. Eu acho que tempo de TV na... Então, daria para explicar um pouco mais aqui? Claro. Então, veja, a cláusula de desempenho, né? Aqueles partidos que não alcançam a cláusula de desempenho, eles não vão ter porque hoje os partidos eles são sustentados pelo fundo partidário. E o fundo partidário é proporcional à quantidade de deputados federais. Tem outras variáveis, mas o peso maior é a quantidade de deputados federais que aquele partido consegue alcançar. Então, se aquele partido ele não alcança a cláusula de desempenho, não é que ele está extinto, tá entendendo? É que aquele partido ele não vai ter acesso ao fundo partidário, né, como ele poderia ter se tivesse passado na cláusula de desempenho, e aquele partido também não vai ter acesso ao que a gente chama de tempo de TV, que é aquela do guia eleitoral. Aquilo ali também é uma repercussão muito complicada, muito difícil para aquele partido. Então, de fato, são partidos que se eles ficam na cláusula de desempenho, eles vão ficando mais à margem do sistema eleitoral. Eles perdem recursos e perdem tempo de exposição. E de exposição de suas ideias, entendeu? Então, assim, eles, que o pessoal chama o direito de tribuna, como o deputado bem falou, né? Então, o direito de defender suas ideologias. Então, são partidos que eles vão sendo colocados mais à margem, né? Eu acho que o sentido principal dessa norma é que a cláusula de desempenho, quando teve a reforma eleitoral, eu acho que são duas coisas. É a questão da cláusula de desempenho e a proibição de coligação. Foram duas emendas distintas. Era isso que eu ia pedir, para a gente distinguir melhor o que é coligação do que é federação. Porque coligação a gente escuta falar em todas as eleições. E é uma coisa com maior autonomia, pelo pouco que eu entendi de vocês falando. Então, pode acontecer de um jeito no município, acontecer de outro jeito no estado, como é? Talvez, doutora Anne, talvez eu acho que foi muito importante a sua pergunta pelo seguinte, porque nas coligações você junta partidos, vamos supor, para deputado federal, você junta PSB, PCdoB, PDT, e esses partidos, os deputados que tiverem o maior número de votos, eles são eleitos e a soma dos votos do conjunto dos partidos garantem o famoso coeficiente eleitoral. E o que é, no mínimo, que eu entendo de coeficiente eleitoral? Você tem uma quantidade de eleitores em Pernambuco, vamos supor 7 milhões, aí você divide pelas 25 vagas que tem na Câmara Federal. Aí você tem 140, 150 mil votos. Esses 150 mil votos elegeriam um deputado federal, não é?
Só que os partidos que não atingem sozinho, ele atinge junto com a coligação com outros. Aí garante, normalmente o mais votado, o mandato de deputado. Não é? Então, eu acho que isso... Esse é o X da questão toda, entendeu? De como se organizam. Eu acho que são três ideias aqui. A primeira ideia é a questão do pluralismo partidário versus a cláusula de desempenho, não é? Porque o sentido da cláusula de desempenho é o sentido de impor fusão entre partidos. Porque os partidos aqueles que não atingem, né, uma boa votação, digamos assim, né, que eles atinjam agora seria, na próxima eleição, para 2,5% do eleitorado, entendeu? Então, aqueles que não atingem isso, eles vão precisar se reorganizar, tá entendendo? Caso aquele grupo político pretenda existir. Acho que essa é uma ideia, porque isso é uma mudança estruturante na ideia que tinha na Constituição, de simplesmente você chega lá e atingir os requisitos e abrir um partido político. A outra questão é essa questão de como os partidos se organizam para o momento eleitoral, que aí vem as coligações, tá entendendo? No sertão do Pajeú, estou falando hipoteticamente aqui, certo? Tudo exemplos hipotéticos. Então, no sertão do Pajeú aqui, foi montado um palanque que uniu PT, PSB, PCdoB e PP, digamos, certo? Mas no outro município, tá entendendo? Já estava PP, DEM e o PT já estava alinhado com o PV. E isso são as Isso na federação isso não pode. Coligação. A coligação ela foi vedada, tá, na reforma eleitoral de 2000 para eleições proporcionais, porque eu tenho um sistema majoritário, né, que elege presidente, governador, prefeito, e eu tenho as proporcionais, né, que elege deputados e vereadores. Então, nas eleições proporcionais, as coligações elas estão vetadas, entendeu? Então, os partidos eles vão ter que atingir o quociente eleitoral sozinho. Então, um partido que quer eleger um deputado federal, né, ele sozinho, sem nenhum tipo de coligação, ele vai ter que atingir 100 e tantos mil votos, tá entendendo? 200 e tantos mil votos. Que é justamente o número de eleitores dividido pela quantidade de vagas. É o número, no caso, né? Uhum. Depois da eleição, você conta assim, os votos válidos, ou seja, os votos menos os brancos e nulos, dividido pela quantidade de vagas. Aí vai dar o número do quociente eleitoral. E você trabalha para a próxima eleição com o número de quociente eleitoral da última eleição, que é a sua referência. Então, assim, veja, qual é a ideia? A cláusula de desempenho, certo? Que ela vai colocar agora 2% dos votos válidos para a eleição de 22, para a eleição de 26, 2,5% dos votos válidos, né? E para a eleição de 2030, 3% dos votos válidos. Então, o partido tem que alcançar isso. Combinado com a outra regra que não tem coligação para a eleição proporcional, tá entendendo? Tende a excluir os partidos pequenos do funcionamento do sistema eleitoral. Juridicamente, doutora Ana, e se a federação não atingir esses objetivos? Não, se a federação não atingir os objetivos, então a federação ela vai ter as mesmas limitações que o partido político teria, entendeu? Porque o que é a federação? Eu junto aqui a partir de 2 partidos, né? Mas pode ser 4 partidos. Eu junto 4 partidos que eles vão estar unidos por 4 anos com o estatuto, né? E eles vão ter que atuar programaticamente, para além da coligação, porque a coligação, no regime jurídico de hoje, é para uma eleição, ela dura 45 dias. Você estabelece a autorização de coligação na convenção partidária e ela dura até o dia da votação. Acabou, né? Como a gente diz, assim, morreu Maria Praia, ali acabou a coligação. Quando eu estou na federação, aqueles partidos que montaram o estatuto, a proporcionalidade dentro das casas legislativas, elas vão ser medidas de acordo com a federação. Então, em vez de eu ver proporcionalidade para 30 e tantos partidos, eu vou ver a proporcionalidade de acordo com a Federação XPTO, que tem o partido 1, 2, 3 e 4, por exemplo, entendeu? Então, ali é onde vai se estabelecer a proporcionalidade. Agora, eles precisam estar juntos por 4 anos. Na verdade, o partido pode sair pelo
a gente não sabe qual projeto de lei que vai ser aprovado, né? Mas pelo projeto de lei que está se discutindo, que veio do Senado, com as emendas que está se discutindo na Câmara, de fato é possível que o partido diga assim, ó, eu não quero mais não ser da federação, eu quero ficar sozinho. Mas se ele fizer isso, ele perde o fundo partidário, ele tem as mesmas penalidades que ele teria se tivesse ficado na cláusula de desempenho, inclusive entendeu? o mandato, né? Veja, se for na janela, não, né? Porque a Sim. janela partidária, mas o mandato continua pertencendo ao partido, né? O mandato continua pertencendo ao partido. Isso vai haver essa dificuldade de administrar as divergências e garantir um clima de unidade nacional. Conversando um pouco com a bancada mais conservadora da Assembleia aqui de Pernambuco, né? Na verdade, eles acham que vai ser rara a possibilidade de aprovar. A avaliação deles é, apesar... Quais são os principais entraves à aprovação? Olha, eu acho que a principal, no mínimo que eu ouvia nas discussões que nós tivemos, é a dificuldade de juntar essa coligação no âmbito nacional. Tem regiões que é muito difícil de convivência de alguns partidos. Os partidos têm conotações diferentes, né? Alguns partidos têm uma força nacional muito forte, como é o Partido do Deputado, o PCdoB, né? Mas outros partidos, que é a maioria, eles mudam muito, entendeu? De estado para estado. Então, às vezes tem uma conotação num estado mais centro-esquerda, no outro estado mais centro-direita, isso é muito comum. Né? Então, e isso dificulta essa uniformização no âmbito nacional. Exatamente, né? E essa coligação permanente ou essa fusão parcial, como a gente queira identificar a federação. É importante de lembrar que o PT, que tem uma bancada significativa, já fechou com a posição. O PT já fechou com a posição. Falei, inclusive, consultei a Gleisi, né? A presidente do PT, ela disse que eles já fecharam, então isso é um peso significativo. Agora, ali na Câmara, no meu tempo de deputado federal, era muito difícil você ter alguma previsão, entendeu? Normalmente essas coisas aí Isso muda muito. É muito conjuntura política e principalmente com o desmando do governo Bolsonaro, né? E a sua bancada, uma bancada extremamente conservadora, nós não sabemos muito bem o que é que possa sair. Agora, com outros deputados, que é o mínimo que eu tenho falado também, deputados federais, eles acham que há possibilidade também de ser aprovado, né? De forma que nós vamos viver um período de espera, né? Aí essa decisão. Tem que ficar atento. Se for aprovado para ter vigência na próxima eleição, tem que ser aprovado agora. Vai para o recesso legislativo regimental, agora em julho, né? Então, é uma discussão que vai levar a agosto e setembro, aí, 2 meses aí de discussões acaloradas, que vai interferir em reformar a lei dos partidos políticos e a lei das eleições. Para a gente que trabalha com direito eleitoral, é a nossa mãe. Né? Então, vai reformar, mas é uma reforma, no meu entendimento, no âmbito da fusão partidária. Eu sou daquelas que entende que é uma fusão parcial, né? Então, ou uma pré-fusão, como alguns estão dizendo. Então, eu estou dando ali uma natureza jurídica de fusão a essa inovação que é a federação. No Uruguai tem federação, outros países trabalham com isso. Né? E lá funciona bem, é um modelo que vale a pena ser replicado. O da gente é um pouco diferente, entende? Mas é uma saída que existe no sistema representativo, no sistema político eleitoral. Então, o da gente, assim, do jeito que está colocado do PL que veio do Senado e que a Câmara está debatendo, tem nuances diferentes, entendeu? Mas funciona, né? Funciona. Então, a questão aqui da legislação você vai abrir a possibilidade para os partidos atuarem em federação. E isso precisa ser decidido quando? Até a convenção partidária. É do jeito que está no projeto de lei hoje. A gente não sabe se vai ser aprovado assim, né? Dos tempos que eu andava mais em Brasília, deputada, a gente ia dormir com o negócio aprovado e quando acordava estava tudo diferente. Então, a gente não sabe direito se vai ser aprovado, se não vai, isso aí vai precisar de muito acompanhamento, né? Mas então é uma pauta para todo mundo ficar ligado. Sim. Ficar ligado.
E para a gente entender, eu acho que o grande ganho, para eu que sou professora, né, Isabela? Então, assim, o grande ganho é a gente entender que no ano pré-eleitoral sempre tem alguma reforma, né? Então, é possível que venha a federação partidária, tenha a discussão do distritão, que é um sistema majoritário no sistema proporcional, então, quem pode mais ganha, leva tudo. Mas né? uma informação que eu tive que isso aí está totalmente descartado para essa reforma. Eu também. Talvez seja para a próxima. Talvez, né? Não se sabe ainda, mas no mínimo para essa está descartado. O último entendimento que eu soube, né, era que o distritão tinha mais apelo no Senado e que na Câmara ele tinha morrido e que a federação estava substituindo isso como um tema quente. Então, vamos ver. Realmente, ficar atento a tantas mudanças cíclicas numa lei tão importante, que é a lei que regula nosso sistema eleitoral, é um desafio, ainda mais num país que diz que não se pode discutir política. Mas eu queria fazer um bate-bola com vocês, antes da gente finalizar. Eu falo uma palavra e vocês falam o que vier à mente. Sempre primeiro o doutor João, depois Anne. Pernambuco. Pernambuco, imortal. A luta é grande de resistência, vivendo um período difícil, né? É agravado pelo governo Bolsonaro. Mas, assim, estamos resistindo. Acho que o governo tem enfrentado a questão da pandemia e os problemas graves gerados pelo efeito Covid-19, governo Bolsonaro, né? Mas vamos continuar resistindo aqui. Pernambuco, bravos guerreiros. Política. Política é a arte do possível, né? Então, com Bolsonaro é impossível. Então, com Bolsonaro não tem acordo. Mas acho que vamos fazer uma grande frente, acredito que em torno do nome de Lula, e vamos mudar o Brasil. Vamos tomar o desenvolvimento, geração de emprego e renda, auxílio emergencial para todos, vacina no braço e comida no prato. Política, concessão. Família. Família, eu acho que é harmonia, fraternidade, entendimento e conflito de vez em quando. Ai, família é amor, esteio. E que livro vocês recomendariam para quem está assistindo a gente nesse momento? Eu vou começar, né? Então, eu tô hoje, né, talvez por essa discussão aqui ser um pouco mais política, com o livro do Zizek, né? A gente fala Zizek, Em Defesa das Causas Perdidas. Eu acho que é um livro que inspira, né, que retrata um pouco uma nova política, se é que tem nova política. Olha, eu, na verdade, teria algumas sugestões, né? Não iria me focar muito no presente, não é? Do ponto de vista do saudosismo, eu acho que a geração nova está lendo muito pouco, né? Tem as obras de Ernst Hesse, que marcaram muito a minha vida, tem as obras de Krishnamurti, que marcaram também muito minha vida, mas no momento que nós estamos vivendo, né, de uma gravidade com o desastre que é esse governo Bolsonaro, eu aconselharia talvez um dos melhores escritores, não só do Brasil, mas do mundo, né? Jorge Amado, com a sua trilogia, que é Ásperos Tempos, né? Que fala da ditadura de Getúlio, você não vou contar tudo, mas da ditadura de Getúlio, que lembra um pouco esse responsável do governo Bolsonaro. Ásperos Tempos também, que é um tempo muito duro, tipo que Bolsonaro está fazendo com o nosso povo. A Agonia da Noite, e, finalmente, A Luz no Túnel, que fala de uma história muito bonita, um romance da militância comunista, né? Então, eu deixaria isso como sugestão para nos animar, nos dar força para combater o governo Bolsonaro e mudar a situação desse país. João, Anne, muito obrigada. Foi um prazer receber vocês aqui no Seu Direito. E você, fique ligado, acompanhe o Seu Direito, sempre uma pauta relevante e importante. Até o próximo.